Fala pessoal, tá aqui novamente. Quero comentar um pouco sobre a notícia que acabou de sair, de que o Rafa Benítez não é mais técnico do Newcastle. O contrato dele tinha acabado agora nesse ano, no meio do ano. Tinham sido feito propostas, para ele renovar. Não se chegou a um acordo entre as duas partes e ele optou por deixar o clube, Muitos torcedores do Newcastle estão falando muito mal dessa decisão, se expressando de forma bem calorosa no Twitter, principalmente, xingando principalmente o presidente do Newcastle, Mike Ashley, que é um cara bem polêmico e tal, por conta de algumas decisões tomadas no passado e tal. É conhecido por não abrir muito caixa para contratações, já quis inclusive mudar o nome do estádio do Newcastle. Enfim, é um cara bem polêmico, não é bem visto pela torcida do norte da Inglaterra, mas enfim, essa é a situação do Newcastle do momento. Rafa Benítez não é mais técnico. Mas eu quero falar um pouco mais sobre o trabalho do Rafa Benítez nesses últimos anos de Newcastle. Ele chega em março de 2016, num clube em uma situação muito difícil, lutando contra o rebaixamento na Premier League, e não consegue tirar o clube dessa situação. O clube é rebaixado, vai jogar a Championship em 16-17, e na Championship o Rafa Benítez cresce no Newcastle. Ele consegue ser campeão. Verdade que essa vitória, o título se deu nas últimas rodadas, quando o Brighton, que liderou a maior parte do campeonato naquela temporada, dá uma rateada e o Newcastle consegue tomar esse primeiro lugar do Brighton e se sagrar campeão da segunda divisão inglesa. Chega a 17-18, o clube está de volta à Premier League. Verdade que ganha alguns reforços, alguns jogadores que são destacados na segunda divisão, como por exemplo Dwight Gale, tinha ido muito bem em 16-17, tinha sido o artilheiro do Newcastle na segunda divisão, e o time chega na primeira divisão não com grandes expectativas, até porque é sempre muito difícil essa transição da segunda divisão para a primeira, justamente por conta do nível técnico e do nível de investimento dos times que jogam na Premier League. Mas pelo menos o Newcastle tinha uma grande figura no banco, O Rafa Benítez é um cara vitorioso, é um cara experiente, vencedor de Champions League, tinha feito ótimos trabalhos muitos anos antes, e a expectativa era muito boa sobre ele, e até porque o Newcastle não tinha um elenco tão fraco assim. Mas na realidade, 17-18 foi briga contra o rebaixamento. O Newcastle brigou contra o rebaixamento praticamente o campeonato inteiro. E o desempenho do time, principalmente, era bem ruim. Era um time que jogava no futebol bem rústico, numa linha de 5 e com 4 meio-campistas. E era assim, bola aérea, bola no atacante, o Roselu ocupou a função de atacante do Newcastle por bastante tempo. Era um atacante de mais força física, não tanto força física, mas era um cara mais paradão, mais imóvel, não chegou a render muito. O Newcastle teve problemas quando se trata dessa faixa do campo, do centroavante, e não conseguiu obter, apresentar um futebol tão bom assim de se ver. Na minha opinião, eu acho que até um pouco de demérito talvez do Rafa Benítez nesse caso, porque na minha opinião o time tinha peças para oferecer mais, Tinha o John Joe Shelvey, que é um bom meio-campista, tinha o Ayoze Pérez, que talvez seja o maior nome do Newcastle nesse meio-campo, o jogador que tem mais talento nesse meio de campo para oferecer uma jogada diferente. Joga como meia pela direita, mas geralmente consegue centralizar mais o jogo, tem velocidade, tem boa técnica. Vai se destacar mais na temporada seguinte, 18-19. Tem o Atsu, Christian Atsu, um jogador ganês de lado de campo pelo lado esquerdo, de muita velocidade. Tem o Matt Ritchie, que naquela temporada passada jogou como meia pela direita, um jogador de mais técnica, bom passe. Enfim, tinha boas peças para fazer mais. Acho que o Rafa Benítez teve um demérito nisso, não conseguiu fazer o time jogar. Não era um time cheio de estrelas, um dos melhores times da Premier League, longe disso. Mas, por mais que tenha terminado em 10º lugar, fez só 44 pontos. Vale lembrar que até essa temporada o desempenho dos times abaixo do top 6 na Premier League era bem ruim, Essa temporada a gente teve uma virada nesses times de meio de tabela, com Wolverhampton, Everton, o próprio West Ham na reta final. Mas até a temporada passada eles viviam uma queda técnica muito grande, esses times de meio de tabela. Tanto que, como eu falei, o Newcastle terminou em 10º lugar com só 44 pontos. É muito pouco para um time de meio de tabela. E eu acho que isso muito passa por uma queda uma queda geral do nível técnico da Premier League. Mas eu acho que o Rafa Benítez, pelas peças que tinham, poderia ter apresentado um futebol melhor. Enfim, chega na temporada 18-19, alguns reforços chegam, Lembra que eu falei do Dwight Gale, que tinha se destacado na temporada da segunda divisão? Ele não consegue render na temporada seguinte na Premier League. E o Rondon, que tinha sido rebaixado com o West Bromwich, chega para ser o comandante de ataque do Newcastle. E foi uma das
peças positivas, um dos pontos positivos do Newcastle nessa temporada. Eu acho que nessa temporada, por mais que o Newcastle tenha terminado em 13º, consegue terminar com um ponto a mais, né? Termina com 45 pontos ao invés de 44 que tinha sido em 17 e 18. Mas eu acho que a marca dessa temporada do Newcastle foram jogadores que se destacaram individualmente. Destaque, como eu falei, para o Rondon, que fez uma boa temporada, começou de muita força física, que briga pela bola aérea. Vale lembrar, o time do Newcastle é esse time rústico, bola aérea para o centroavante. E o Rondon se destacou muito nisso, porque é um atacante forte, um atacante alto, de boa técnica, inclusive, assim, não um cara, um perebão, assim. Eu acho que se a gente for comparar técnica por técnica, eu acho ele melhor que o Giroud, por exemplo. Apesar do Giroud ser um atacante campeão do mundo, jogar no mais alto nível do futebol inglês, né? Joga no Arsenal, joga no Chelsea atualmente. Acho que bola por bola o Rondon tem mais. Enfim, foi um destaque individual positivo. O próprio Ayoze Pérez fez uma ótima temporada com o Newcastle, talvez tenha sido o grande nome da temporada do Newcastle como um jogador de meio campo ali, de muito talento. Teve vários jogos em que ele realmente se destacou muito, se mostrando que estava um nível acima do resto do time. O próprio Matt Rich se destacou jogando dessa vez como lateral esquerdo, ele que é um meia pela direita, se destacou jogando pela lateral esquerda em decorrência da lesão do Ciaron Clark, que ocupa aquela função. O próprio DeAndre Ayton, lateral direito americano, de velocidade, teve uma boa temporada também. O Almiron, quem está acompanhando a Copa América deve estar vendo ele, um jogador, um meia pela esquerda, que jogava no Atlanta United, o Newcastle contrata ele no início de 2019, ele tem uma boa sequência de temporada jogando ali pelo lado esquerdo, um jogador de velocidade, de intensidade pelo lado de campo, se adaptou bem à Premier League, enfim. Foi uma temporada de destaques individuais do Newcastle, mas o Rafa Benítez em si eu não consigo ver tantos méritos no trabalho dele, não. Eu acho que, inclusive, talvez com um técnico um pouco mais ousado, com uma ideia de jogo um pouco mais diferente desse pragmatismo do Rafa Benítez, poderia ter feito mais pelo time do Newcastle. Não é bem assim que a torcida do Newcastle vê. Eu acho que o trabalho do Benítez, na minha opinião, foi pouco pelas peças que tinha. Foi um cara muito pragmático, com um desempenho muito ruim. Os jogos do Newcastle eram muito ruins de se ver, né, na maior parte do campeonato. Apesar de ter conseguido alguns grandes resultados, né? Vale lembrar que o Newcastle ganhou do City, por exemplo, em casa, de virada, inclusive, né? Então, verdade que o trabalho do Rafa Benítez, na minha opinião, poderia ter sido melhor pelas peças que tinha. Entregou um futebol muito pragmático, mas é exatamente isso que o Rafa Benítez tinha para entregar mesmo. Nunca foi um técnico de muita ousadia, era um técnico pragmático, jogar com linha de 5, jogar com 3 zagueiros, bola aérea, um jogo muito pautado por disputas físicas, e foi o que fez isso na maior parte do campeonato, né? Acho que o time do Newcastle tem potencial para mais, tem potencial para jogar mais bola, e eu acho que Rafa Benítez não conseguiu entregar esse máximo, apesar de ter tido alguns bons momentos, sim, né? Temos terminado em 10º lugar, terminado em 13º nessa temporada, ter sido campeão da 2ª divisão. Enfim, acho que o Newcastle pode alçar voos maiores, sim, dependendo de quem contrate. A questão é que, pelo que eu consegui ver de algumas notícias de jornais ingleses, é de que os nomes sondados são Sam Dyche e David Moyes. Então, acho que é trocar 6 por meia dúzia, né? É um pouco decepcionante isso, talvez por fazer o Newcastle, mas enfim, acho que o clube pode mais, pode pensar um pouquinho mais alto, num nome um pouco mais ousado para o elenco que tem. O Newcastle é um time que tem dinheiro, pode fazer mais investimentos e mesmo assim não tem um elenco tão ruim, pode oferecer mais. Enfim, é isso, espero que tenham gostado.